Bem-vindos ao módulo 5. Na aula de hoje vamos falar sobre identidades Fabric, um tema que nós já tocamos, mas não nos aprofundamos ainda. O que acontece se eu coloco um nome novo de usuário aqui e clico em entrar? Bom, a API vai mandar uma requisição para a rede Fabric falando: autoridade certificadora, por favor, crie um certificado atrelado a esse nome de usuário teste. E aí, se nós dermos uma olhada no projeto aqui, em Wallets, na organização que eu criei, podemos ver que nós temos um arquivo correspondente a esse usuário que eu acabei de criar. Existem outros também. Esses dois são usuários administrativos criados pelo Microfab, ou seja, a ferramenta que nos ajuda a inicializar a rede quando nós rodamos o init. Essas duas identidades são criadas e também a API cria uma administrativa para ela. Vamos agora focar nessa que eu acabei de criar. Vocês podem ver que o conteúdo desse arquivo está um pouco bagunçado. Se eu der um Ctrl H, eu posso colocar /n, ele vai identificar que existem vários. Isso aqui é uma forma de indicar quebra de linha. Mas eu vou fazer uma quebra de linha de fato. Eu coloquei aqui embaixo, apertei Shift Enter e vou clicar em substituir tudo. Agora ficou um pouco mais legível. Vejam então que nós temos o certificado, que o Fabric muitas vezes se refere como identidade, e também temos uma chave privada aqui e outras informações que eu vou falar depois. Vamos focar aqui no certificado. Eu vou pegar todo esse conteúdo e vou num site que eu deixei separado, destinado a decodificar certificados do tipo X509, que é esse aqui que a gente tem. Se vocês derem uma olhada, o conteúdo dele está codificado em base 64, eu quero decodificar para ASCII, ou seja, só quero deixar isso aqui mais legível. O site já separa os campos que ele encontrou no certificado. Os mais importantes para a gente são esses aqui. Vejam que foi criado existe esse campo Common Name que possui valor teste. Ou seja, é aqui que é colocado o nome do nosso usuário. Quando eu me refiro ao usuário, eu estou muitas vezes falando eu estou sempre falando dessa identidade, desse certificado, e que existe um nome de usuário atrelado, esse usuário teste. Também existe um papel que é colocado nesse campo OU, Organizational Unit. No caso, ele está sendo criado como admin. Depois vamos ver como fazer para criar como cliente ao invés de admin e conseguir implementar controle de acesso. Algumas funcionalidades serão restritas somente a admin. Por hora, o que interessa para a gente são esses dois campos. Existem outros também. E se vocês descerem, vão ver que o certificado cru, sem essa separação de campos, é esse aqui. Nós temos o nome do usuário, o seu papel e outras informações importantes, como essa assinatura. Quando a CA, ou Autoridade Certificadora, emitiu esse certificado, ela também assinou o seu conteúdo. Como assim? A Autoridade Certificadora possui um par de chaves. Uma chave pública, que outras entidades podem ter acesso, e uma chave privada que, teoricamente, só ela deveria ter acesso. Aí o que a CA faz é gerar esse certificado e assiná-lo com a sua chave privada. Porque daí uma outra entidade pode olhar essa assinatura e pode provar matematicamente que ela foi feita usando uma chave privada correspondente a determinada chave pública. Como assim? Essa outra entidade vai ter acesso à chave pública da CA e conseguir provar que essa assinatura corresponde àquela chave pública. Existe também aqui uma outra informação importante, que é uma chave pública. Porém, essa não é da CA, essa é do usuário teste. Quando a gente faz a requisição de se criar o usuário teste, por padrão, o Fabric já faz com que a autoridade certificadora gere o par de chave pública e privada. Ela mesma gera e coloca a chave pública aqui dentro correspondente a esse usuário. Daí vamos supor que esse usuário teste venha aqui e queira fazer uma emissão de tokens qualquer. Ele vai fazer esse pedido, assiná-lo e enviar para a rede. Pelo menos, idealmente, esse é o cenário. Ele assina esse pedido de emissão com essas informações, destinatário, de token, assina isso usando a chave privada dele, a chave privada do usuário teste, e manda para o nó de endosso, que é o primeiro que vai receber esse pedido de transação.
Aí o que o nó de endosso vai fazer? Ele vai pegar o certificado, ele sabe que é um pedido do usuário teste. Ele vai pegar então o certificado correspondente ao usuário teste, que é esse aqui. Vai ver que ele é válido, ele está assinado de fato pela autoridade certificadora. E aí vai ver se a assinatura de emissão, de pedido de emissão de tokens, corresponde a essa chave pública aqui. Isso é feito em vários momentos, esse esquema de assinatura e validação de assinatura é feito ao decorrer de todo o processo da transação até a sua validação, como nós vimos lá atrás. Quando eu mencionei que todo mundo assina tudo que faz e todo mundo valida o que recebe, era disso que eu estava falando. Porém, notem um ponto interessante e importante. A chave privada, ela está aqui. Ela está armazenada aqui. Por quê? Porque no modelo padrão do Fabric, quando alguém pede para que a autoridade certificadora gere um certificado para ele ou para ela, o que ocorre é que a autoridade certificadora vai gerar a chave pública e pôr no certificado, mas também vai gerar a chave privada, a qual vai ficar mantida aqui do lado do Fabric. Então, quando eu falei que o usuário, ao fazer um pedido de emissão, ele assina, esse é o modelo ideal. Mas na configuração padrão do Fabric, quem assina é o próprio Fabric. Ou seja, o usuário faz o pedido de uma emissão de tantos tokens, por exemplo, e o Fabric que vai assinar usando a chave privada desse usuário. Isso é um pouco estranho, porque idealmente a única pessoa que deveria ter acesso à chave privada deveria ser o próprio usuário, em todos os momentos. Ou seja, idealmente a gente deveria utilizar o esquema conhecido como CSR, Certificate Signing Request, que é possível de se implementar no Fabric, e eu deixei umas referências caso vocês tenham interesse. Mas basicamente o que acontece é que quando o cliente quer entrar na rede, ele cria o seu próprio certificado, contendo a chave pública lá dentro, também cria a chave privada correspondente, é um par de chave, ele cria os dois juntos, e ele manda só o certificado para que a autoridade certificadora assine, e aí ele de fato possa operar na rede de alguma maneira. Então, em nenhum momento a chave privada é passada para CA, em nenhum momento ela tem acesso a essa chave privada. Para finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre IDs, ou identificadores. Se vocês se lembrarem, essa função do nosso shellcode retorna o ID de quem a chamou. E o ID, eu falei, ele é tratado como um endereço na rede. Quando nós queremos enviar um token para determinado usuário, no fundo o que nós devemos passar por uma função no shellcode é esse endereço do usuário. E eu também comentei que essa informação ela é derivada da identidade, mas eu não expliquei como. Vamos dar uma olhada. Se vocês notarem, isso aqui me retornou um ID na forma de um base64. Eu deixei separado aqui um site que já faz decodificação de strings em formato base64. E olha que interessante, o que ela nos retorna são justamente informações que estão contidas na identidade, no certificado. Eu tenho aqui a identidade ou certificado desse cara aqui, org1admin, que é criado quando a gente sobe a rede. E notem, o usuário dele é org1admin e o papel dele é admin. E o que nós temos aqui são justamente essas informações, junto com a organização que emitiu esse certificado, que também está presente aqui. Então, na verdade, esse identificador ou endereço nada mais é do que partes da identidade, do certificado. E eu nunca tinha comentado antes, mas quando nós usamos o query ou invoke aqui pela linha de comando, o que nós estamos fazendo é acessando o shellcode utilizando essa identidade. Isso está definido nesses dois scripts, se vocês quiserem dar uma olhada. Com isso finalizamos esse vídeo e no próximo falaremos sobre controle de acesso. Até lá!